Glória a Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Abençoado. Obrigado, Jesus, né? Você é grato a Deus. O mínimo, né? Se a gente não carrega a gratidão no coração para engrandecer e louvar a Deus, né? Que tipo de crente que somos? Você tem que ser grato a Deus todos os dias. Gente, colocaram o candelabro ali, aquela hora eu não vi. Então, para você que não conhecia, este é um candelabro, né? E você vai encontrar essa figura aí muitas vezes na Escritura, na Bíblia, né? Desde lá do início, principalmente ali com Moisés, o tabernáculo. Então, esse foi o que João viu lá, na visão dele do Apocalipse. Amém? Ele representa ali no Apocalipse que nós vimos a igreja, né? Então, esse aí é o candelabro. Segunda coisa que eu quero falar para você, me lembraram ali no intervalo, eu estou gravando a Bíblia em áudio e comentando capítulo por capítulo. Então, isso é uma ferramenta que vai ajudar muito você a entender a Escritura, a Palavra de Deus. O objetivo disso é trazer para você uma direção de meditação, de leitura, de entendimento. Então, nós já temos os 10 primeiros capítulos de Mateus prontos, editados já. E se você ainda não teve acesso, né, a esse material, você procura o Marquinhos lá no final, deixa o teu nome lá, teu telefone, um e-mail lá para ele passar para você lá, tá bom? Né? Nós estamos cobrando apenas R$1.000 por capítulo, né? Uma promoção, uma promoção no final de semana. Não, brincadeira, gente, não tem custo nenhum. Nós estamos disponibilizando aí gratuitamente para você ter. Então, capítulo por capítulo do Novo Testamento, lido e comentado. Nós estamos no Evangelho de Mateus, mas vamos até o fim aí, se o Senhor Deus permitir. Amém? Então, tem muita ferramenta para você poder estudar, para você ouvir, aprender sobre a Palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar. Amém? Então, depois você procura lá o Marquinhos e combina com ele lá, tá bom? Você pode ouvir enquanto está orando, né? Você está orando no Espírito, põe um foninho lá, vai ouvindo a Bíblia, né? Pense, você vai ouvir minha voz, né? Aleluia, é quase um anjo. Você vai ouvindo a palavra, os comentários, para você ter o entendimento. Aleluia. Gente, eu quero falar nessa segunda parte um pouco sobre a questão de Jesus e as Escrituras. É um assunto bastante amplo, mas quero procurar trazer um fundamento para você. Abra aí João 5,37, Evangelho de João, capítulo 5, verso 37. A Bíblia é apaixonante, maravilhosa, extraordinária. Quando você aprende a ler as Escrituras da maneira certa, quando você compreende as Escrituras pelo poder do Espírito, se torna algo prazeroso, algo maravilhoso. João capítulo 5, vamos ler do verso 37 até o versículo 40. Diz assim: E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vamos por partes. O Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho a meu respeito. Jesus está dizendo. Olha o que Jesus diz aos judeus, aos sacerdotes: vocês nunca ouviram a voz de Deus.
Meu canel. Mas espera aí. Os sacerdotes não tinham a lei? Não tinham a Torá? Tinham. Eles liam todo dia. Não só liam, como ensinavam. Jesus está dizendo, está aí na sua Bíblia também ou não? Vocês nunca ouviram a voz de Deus, nem viram a sua forma. Vocês nunca ouviram Deus, nunca viram Deus, nem a palavra de Deus habita em vocês. Misericórdia. Por quê? Porque não creem naquele que Ele enviou. Aleluia. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, então você já ouviu a voz de Deus. E você já viu a Deus. Aleluia. E a palavra dele habita em você. Aleluia. Quando você crê em Jesus, então você crê na palavra. E a palavra vem habitar em você, porque a palavra é o Espírito. Então olha só, embora eles tinham a lei, e embora fosse Deus que tivesse trazido e falado, eles nunca tinham ouvido Deus falar com eles, mesmo tendo lido. Você pode ter, por exemplo, Saulo, ou Paulo, era um profundo estudioso da lei. Ele pertencia ao grupo dos fariseus, os maiores estudiosos da lei em Israel. Mas ele não conhecia Jesus. Ele nunca viu Jesus no Antigo Testamento, até o encontro que ele teve a caminho de Damasco, que está lá em Atos capítulo 9, narrado. A partir daí é que a mente de Paulo se abre para ele entender a lei, as Escrituras como palavra de Deus. Então há muita gente que, apesar de conhecer muito a Bíblia, Deus nunca falou com ele. Sim ou não? Sim. Agora olha o que Jesus diz: porque vocês não creem em mim. Então crer em Jesus é o ponto de partida para todas as coisas. Verso 39: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nas Escrituras vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quando vocês leem as Escrituras estão dizendo: creia naquele que Deus enviou. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. A vida eterna é uma pessoa, não é um livro. Amém? A vida eterna é uma pessoa, é Jesus. Jesus disse em João 6: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando você ouviu o Evangelho, a palavra de Jesus, você recebeu vida eterna. A vida eterna está na palavra. Jesus é a palavra. Aleluia. Quem salva você é Jesus. Você pode ler a Bíblia inteira, isso não significa que você é salvo. Mas se você ouvir a palavra de Jesus e crer, você é salvo. Amém? Então Jesus está dizendo que as Escrituras tinham o objetivo e o propósito de testemunhar sobre Ele. E é isso que você vai encontrar desde Gênesis, desde o capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus disse: haja luz, e houve luz. O apóstolo Paulo usa esse versículo na carta aos Coríntios para falar que esse versículo tem o sentido de trazer luz ao coração do ser humano para que ele conheça Jesus.
Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, se não me falha a memória. Pastora Lenita, a senhora que é uma enciclopédia bíblica em carne e osso, acha lá para nós. Então, toda a Escritura são as palavras de Deus, desde Gênesis, Deus falando, Deus disse haja luz, Deus disse isso, Deus disse aquilo, e disse o Senhor, e disse Deus, e disse Deus, e Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac. Então as palavras de Deus estão aí. Qual que é? 2 Coríntios 4,4, Paulo cita lá Gênesis 1, logo o comecinho do Gênesis. Um pouco mais adiante aqui, no versículo 45, João 5, 45 ao 47. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então Jesus nunca disse para não crermos nas Escrituras. Eu já vi muita gente ensinando por aí que o Antigo Testamento você tem que rasgar, jogar fora, que não é a palavra de Deus, que não é não sei o que, isso não é verdade. Jesus disse, se vocês crescem no que Moisés falou de verdade, vocês creriam em mim, o que Moisés falou sobre mim. João 2,22, volta um pouquinho aí no João. João 2,22, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que Jesus tinha dito, então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Eu poderia falar para você inúmeros textos, onde o próprio Jesus cita o Antigo Testamento, cita as Escrituras, cita os Salmos, cita os profetas, cita os patriarcas. Então você não pode cair no engano de achar que a Escritura não seja a palavra de Deus. São as palavras de Deus para a nossa vida. Agora, a dificuldade está nas pessoas não lerem a Escritura da forma certa. Se Jesus é a palavra de Deus, é Ele que me ensina acerca da Escritura. Gente, olha só, Jesus é um espírito, Jesus é a palavra, o homem, o ser espiritual Jesus é chamado de palavra. Jesus não disse que iria partir, mas voltaria para você? Quem tem Jesus na sua vida? Então, a palavra habita em você. Quem já leu na Escritura que está escrito assim, nós temos a mente de Cristo. Você precisa ler a Escritura com a mente de Cristo. Esse é o segredo. O problema é que as pessoas leem com a mente de Calvino, com a mente de Lutero, com a mente do pastor Kleber, reverendo Kleber Adriano. As pessoas leem a Bíblia com a mente dos teólogos, com a mente da linha doutrinária, com a mente de pessoas. Você tem o Espírito de Cristo em você. Peça para Ele, abra minha mente para eu entender a Escritura. Se você não entender a Escritura pelo Espírito de Cristo, você não a entenderá. Você vai se tornar um filósofo da fé. Olha que bonito. Um pensador da fé, mas não um homem de Deus. Você vai falar sobre fé, ensinar sobre fé,
vai escrever livros sobre fé, vai explicar o significado da fé, no hebraico, no grego, no latim, os sentidos, os termos, tudo, mas a tua fé não funciona. O que você quer? Eu quero que a fé funcione na minha vida. A fé de Jesus é prática. Pá, resultado. Pá, resultado. Pá. Jesus era assim. Então, nós não podemos, e eu falo isso com Deus, foi Deus, não me deixa ser um filósofo. Não tem nada contra os filósofos, cada um tem uma missão. Nada contra quem estuda, os teólogos, acadêmicos, cada um sabe para aquilo que foi chamado. Mas Deus não me chamou para isso. Eu não quero ficar pensando a fé, quero viver a fé. Eu não quero ficar pensando Cristo e discutindo Cristo, eu quero conhecer Cristo. Quero tocar nele, quero viver ele, quero manifestar ele. Então você precisa ler a Escritura pela mente de Cristo. E eu quero ensinar algo para você hoje muito importante. Você sabia que grande parte da lei de Deus foi dada pelos anjos e não por Deus? Que é isso, pastor? Isso não está na Bíblia. Vamos achar. Vamos pôr aqui. Vai lá, Lucão, você que é ninja aí. Atos 7:53. Olha só, nós vamos começar a aprender com Estevão. Atos 7:53 é o discurso de Estevão. Vocês que receberam a lei por intermédio de... você nunca leu isso aí, né? Vocês receberam a lei por intermédio de anjos. Gálatas 3:19. Agora é o apóstolo Paulo ensinando. Aleluia. Gálatas 3:19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. A lei foi promulgada por meio de anjos. Aleluia. Deuteronômio capítulo 33, do 1 até o 4. Viu só o que dá se não fazer o IBEG? Bem feito para você. Aleluia, hoje eu vou me aproveitar de você. Deuteronômio 33, do 1 até o 4. Olha só, esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Antes de Moisés morrer, ele proclamou essa bênção. Ele disse: o Senhor veio do Sinai, Monte Sinai, e alvoreceu sobre eles desde o Monte Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, veio com miríades de santos. Esta palavra santos é anjos, desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os anjos, os santos, estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Aqui Moisés
que subiu o monte no dia em que recebeu as tábuas da lei, está relatando o que é que aconteceu lá em cima. Você lembra desse episódio? Lá em Êxodo 19, 20, Deus diz para Moisés santificar o povo. 3 dias o povo santificado, o povo pronto para subir o monte. Deus disse: quando a trombeta soar, sobe todo mundo. Quando a trombeta soou, Deus diz: Moisés, não vai subir ninguém, só você sobe aqui. Mas espera aí, como é que é esse negócio? Consagramos 3 dias para encontrar com o Senhor, agora não vamos subir? Deus diz: ninguém sobe o monte, se pisar no monte, morre. Aí Moisés sobe lá. Aí Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, escritos pelo dedo de Deus. Mas a lei é só 10 mandamentos? Não. No total, entre mandamentos, ordenanças, ordens, etc., 614. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, você vai ver as ordens de Deus, ordenanças, preceitos, leis civis, leis de sacrifícios, leis de cerimônia. Agora, o que Deus falou com Moisés foram os 10. Todo o restante, as ordenanças sobre sacrifício, sangue derramado, aspergido aqui e ali, os anjos passaram para Moisés. Moisés está dizendo aqui que quando o Senhor Deus veio, milhares de anjos estavam com ele. E quando o povo não pôde subir para que Deus colocasse a lei dele no coração do povo, porque esse era o propósito de Deus, por causa da idolatria, Deus não permitiu que eles fossem. Deus então faz diferente. Aí Deus instrui os anjos, e os anjos contam para Moisés todas as coisas. É isso que Moisés está dizendo aqui. Deus veio com milhares de seus anjos, e os anjos estão todos nas mãos de Deus, e eles se prostram diante de Deus e ouvem as instruções de Deus, a lei que Moisés nos deu. E é baseado nisso que Paulo ensina isso em Gálatas, e é baseado nisso que Estevão fala em Atos capítulo 7. Então Paulo e Estevão, homens cheios do Espírito Santo, começaram a entender a Escritura, ouvir a voz de Deus na Escritura, a entender o significado dos textos. Aleluia! Então a lei teve a intermediação dos anjos. E isso teve um propósito. Agora, isso é muito importante para a gente compreender a autoridade e a importância da palavra de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 1 até o versículo 4. Diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos, que é a lei, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos
tão grande salvação, esta salvação primeiramente anunciada por Jesus, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, da salvação, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Se a mensagem transmitida por anjos, que é a lei, provou a sua firmeza, de modo que os transgressores foram punidos, o que é que você acha que deve acontecer com aquele que negligenciar a palavra de Cristo? Lá os anjos é que trouxeram. Aqui no Evangelho, na graça, na igreja, é Cristo que trouxe. É Deus falando. Lá na lei, Deus disse para Moisés: eu não vou andar com esse povo, que senão eu vou consumir eles. Eu vou mandar os anjos. Aí Moisés convence Deus. Diz: Senhor, não faça isso. E daí Deus diz: então tá bom, vou quebrar teu galho. Mas agora, nós não podemos deixar de prestar atenção na palavra de Deus. Ele diz: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. É muito importante prestar atenção no que estamos ouvindo agora. A palavra de Deus na boca de Cristo. Vá comigo para Colossenses capítulo 2. Volte aí, Hebreus, algumas cartas, você chega em Colossenses. Versículo 13. Colossenses 2, 13 em diante, diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, os ressuscitou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. E o que era a escrita de dívida? Consistia em ordenanças, as leis, as ordenanças, os preceitos. Este era o escrito de dívida que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal se torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Amém?
O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colossos, dos Colossenses, acerca do significado que Cristo fez, do evangelho da graça de Deus em Cristo. E ele diz: vocês estavam mortos em pecados, mas Deus ressuscitou vocês. Ele cancelou a escrita de dívida. A escrita de dívida era a lei, as ordenanças, os preceitos. A escrita de dívida não era uma lista de pecado que o diabo tinha na mão. Era a lei. Jesus rasgou a dívida. Toda a transgressão da lei está cancelada, porque eu paguei no teu lugar. O mandamento que você quebrou, Jesus cumpriu. Aleluia. Cancelou. Aí ele diz: portanto, uma vez que isso está resolvido, cancelado, não permitam que ninguém julgue vocês que creem em Jesus. Quanto ao que comer, festividade religiosa, dia de sábado, porque tudo isso era sombra. A realidade do que Deus quer está em Cristo. Aleluia. Aí ele continua, verso 18: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, que é a vida eterna. Como é que as pessoas adoram os anjos hoje em dia? Meu Deus. Vivendo da lei. Toda doutrina fundamentada em lei, que se torna base de fé para a igreja, é adoração a anjos. Ah, que é isso? É o que está escrito, vou fazer o quê? Quer que eu mude? Eu não, quero ir para o inferno. Paulo diz: não permitam que uma pessoa que tem uma falsa humildade e cultua anjos vos julgue, porque vocês não participam de festa religiosa, porque vocês não guardam sábado, porque vocês não fazem as coisas que a lei dizia que tinha que fazer. Porque a lei em Cristo está anulada, porque tudo que você precisa saber sobre Deus está na boca de Jesus. E se você obedecer Jesus, jamais desobedecerá a lei de Deus, porque Jesus não é transgressor da lei. Aleluia! Gente, é muito simples. Será, pastor, eu tenho que cumprir a lei? Obedeça a Jesus. Se você obedecer a Jesus, você nunca vai transgredir a lei. Mas aí ficam discutindo, lei, graça, toda doutrina fundamentada em lei é culto aos anjos. Posso citar uma? Meu Deus. Aleluia. Quem já ouviu falar aí de maldição hereditária? Meu Deus, meu Deus. De onde que vem isso aí? Isso é culto aos anjos. Gente, você sabia que essa ideia de maldição hereditária, de guerra espiritual que foi criada, foi a partir de uma experiência? Você não sabia? Tem que estudar, tem que procurar quem é que inventou esse negócio, quem que escreveu isso aí. Ah, foi o fulano. E de onde que surgiu isso aí? Vai ler. O cara teve uma experiência lá nos Estados Unidos e saiu ensinando esse negócio aí, com base na lei.
Não, mas está na Bíblia. Tem que aprender a ler a Bíblia. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia são as palavras de Deus. Não há fundamento no Evangelho para esse tipo de doutrina. Isso surgiu com anjos, falsos anjos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: ainda que nós, ou um anjo dos céus, lhes pregue outro evangelho, que seja maldito. Porque se aparecer um anjo pregando outro evangelho, não veio da parte de Deus. O apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios: Satanás se transfigura, Satanás se disfarça, se veste de anjo de luz. Você sabe como surgiu as grandes seitas desse mundo? As falsas religiões? Experiência com anjos. Espiritismo, experiência com anjo. O que é que Maomé encontrou no deserto? Um anjo. E surgiu aí essa parte mais radical do islamismo. Testemunha de Jeová. Experiência com anjo, surgiu a religião. Mormons, experiência com anjo, surgiu a religião. Mas tudo com base nas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo diz assim: há um só fundamento da nossa fé, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. Quer ficar chocado? O fundamento da tua fé não é a Bíblia, é Jesus. Porque com base nas Escrituras, uma falsa interpretação, criaram um monte de heresia. Se Jesus Cristo, que é a palavra, for a tua base, você não é enganado. Então Paulo está dizendo que estas pessoas que queriam trazer de novo todos os elementos da lei para dentro do Evangelho, eles estavam prestando um culto a anjos. Querer viver com base em coisas da lei é cultuar anjos. É por isso que o autor aos Hebreus começa a carta dizendo: havendo Deus falado antigamente, de muitas formas, aos nossos antepassados, hoje nos fala por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E aí ele começa a falar: ele é muito superior aos anjos. Aleluia. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus nunca falou isso para anjo nenhum, mas falou para Jesus. E então o autor aos Hebreus começa dizendo: Jesus é maior que os anjos, Jesus é digno de maior glória, ele foi chamado por Deus de Deus, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, Deus disse aos anjos: adorem a ele. Aleluia. Então o autor aos Hebreus está dizendo: escute o que Jesus tem para falar. Pare de dar ouvidos a gente que anda tendo experiência com anjo.
toda falsa doutrina é baseado na mensagem dos anjos, na lei. Preste atenção nisso. Toda falsa doutrina sempre surge fora do contexto da graça de Deus. E agora você vai ficar chocado. Toda falsa doutrina vem com fundamento em lei, porque os anjos têm uma linguagem. Já ouviu falar da língua dos anjos? Sim. Os espíritos malignos falam a linguagem dos anjos. Eles compreendem o sentido, o significado da lei. Mas eles não conseguem entender a profundeza da graça de Deus em Jesus Cristo. Peraí, pastor, vamos lá, né? Tudo tem que mostrar, né? 1 Pedro capítulo 1, vou começar mostrando para você o que é que os anjos de Deus anelam saber. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, verso 10 em diante. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 em diante. Pode achar aí na sua Bíblia para nós lermos. Aleluia. Olha só, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, nos profetas Isaías, Jeremias, Elias, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, profetizando, não para si próprios, mas para vocês que estão aqui sentados me ouvindo, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Meu Deus! Muita gente diz, os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus não deixou, Deus chamou a gente. Não, esse texto não está falando disso. Ele está dizendo que os anjos de Deus anseiam compreender o significado da graça de Deus em Cristo. Porque os profetas falavam desse tempo. Mas a única mensagem que eles conheciam era a lei. Aleluia. Por isso Paulo diz, o mistério de Deus que estava oculto das outras gerações, agora nos foi revelado. Glória a Deus. Estava oculto. Os anjos tinham anseio em saber. Como é que é esse negócio aí? Quando você prega a verdade de Cristo, ela é insuportável para os demônios. Espírito de engano, espírito falso, demônio, não consegue se esconder onde a verdade está.
Os espíritos maus, os anjos caídos, manipulam informações da lei, distorcem, porque eles compreendem essa linguagem. Eles são anjos caídos. O apóstolo Paulo, a pastora Lenita pode me ajudar, disse que era ensinado sabedoria aos principados e potestades. Lembra desse texto? Eu não me recordo se é Efésios ou Colossenses. Falando acerca da graça de Deus, Paulo diz que ensinamos sabedoria a principados e potestades. Por quê? Porque esses principados e potestades de anjos não compreendem isso, ou não compreendiam isso. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E aí, quando você entende que a lei foi trazida pelos anjos, você começa a entender muitos textos do Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo vem e diz que por causa dos anjos, as mulheres de Corinto tinham que usar véu. E você lê aqui e diz, o que isso tem a ver? É para que houvesse um sinal de autoridade sobre elas, a fim de que não fossem enganadas pelos falsos anjos. A autoridade tem que estar na nossa vida, a autoridade do Evangelho, a autoridade da palavra de Cristo. Toda falsa doutrina, ela vem com base em coisas de lei. Porque os anjos caídos compreendem essa linguagem. Mas o poder do Evangelho é uma loucura. O que Cristo fez por nós, a fé em Jesus, a palavra de Cristo na nossa boca, é fogo contra o inimigo. É impossível o mal prevalecer contra aquele que está na verdade. É impossível. Os espíritos malignos ficam perdidos quando eles tentam trazer um engano. A verdade de Cristo confronta eles. Eu quero encerrar com você em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 5 em diante. Nós vamos ler até o 12. O maior erro que uma pessoa pode cometer na vida é negligenciar a palavra de Cristo. Você não pode aceitar ler a Bíblia do mesmo jeito que você lê. Você não pode. Você tem que falar, Senhor, abre meu entendimento. Aquilo que nós aprendemos aqui, final de semana anterior, e Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Tem que abrir a mente, tem que abrir o teu entendimento. Só Jesus Cristo faz isso. Mas você está aqui recebendo a abertura da tua mente. Amém? Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5 em diante, diz: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso, que é o anticristo,
é segundo a ação do diabo, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, porque rejeitaram o amor à verdade, pergunto para você: quem é a verdade que salva? Jesus. Porque rejeitaram o amor a Jesus Cristo que pode salvá-los. Por essa razão, Deus lhes enviou um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos de Tessalonicenses: não fiquem alardeados por sinais acerca da manifestação do anticristo. Ele fala um pouquinho antes aqui para não se preocupar com profecia, com palavras, com coisas desse tipo. Por quê? Porque a vinda do anticristo será antecipada pela apostasia. Apostasia é algo que se refere à fé, a quem tem a fé. Ele diz: antes disso virá a apostasia. E este homem da iniquidade não se manifestará sem que antes seja tirado aquilo que está detendo ele. Existe algo que detém a manifestação do anticristo nesse mundo. Quando isso for tirado, ele pode assumir o comando. Enquanto não for tirado, ele não pode assumir. E muitas pessoas acreditam que é o Espírito Santo, que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado, então o anticristo vai assumir. Há outros que ensinam que não é o Espírito Santo, mas é a igreja, e quando a igreja for arrebatada, a igreja que é a resistência, então o anticristo vai assumir o comando. Essas duas coisas não estão erradas, porque tanto o Espírito Santo quanto a igreja fazem parte desse processo. Mas o que Paulo está dizendo é que aquilo que detém o anticristo é Cristo. Nós já começamos aprendendo aonde que Cristo se move. Na igreja. Quem aqui é corpo de Cristo? Bom, Jesus é espírito, precisa de um corpo para habitar. Aleluia. Você é o corpo de Cristo na terra? Você é a igreja? Quem está aí? Aleluia. Você é um pequeno Cristo nessa. Aqueles que se chamam de cristãos, aqueles que se chamam de mestres, aqueles que se chamam de pastores, obreiros, filhos de Deus, rejeitaram a Cristo, a verdade, a palavra, o Evangelho. E começaram a abraçar outras coisas. E começaram a abrir a vida para o engano. E começaram a se misturar com o mundo. E começaram a distorcer a verdade para agradar pessoas. E começaram a mentir em nome de Jesus para tirar o dinheiro do povo. E começaram a dizer: não, se você é milionário, pode trair à vontade a sua esposa, importante que dê dinheiro aqui.
Aquele que não ama Jesus Cristo, aquele que não ama a verdade, cai sob um juízo de Deus. Rejeitar a Cristo é entrar debaixo de um juízo, e o juízo é ter um espírito sedutor te convencendo que a mentira é verdade. É um demônio que começa a convencer a pessoa a crer que a mentira é verdade. Você não pode, de jeito nenhum, deixar de amar, reverenciar, ouvir quando Jesus fala. O Senhor Jesus disse: porque de má vontade ouviram o que eu estou dizendo. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem coração e não entendem. É porque rejeitou a palavra de Jesus. O que você precisa? Você precisa de grandes coisas? Você precisa de grandes sacrifícios? Não. Você precisa só de uma coisa: a palavra. No princípio era a palavra. Deus só precisou da palavra. Por que é que nós queremos precisar de outras coisas? Por que é que nós, quando falo nós, todos os cristãos, começamos a ficar tão dependentes de outras coisas que não é a palavra? As pessoas hoje não querem ficar nas igrejas se não tiver luz. Mas basta vir alguém e dizer: estou vendo 2 anjos ali, ó. Todo mundo, meu Deus, meu Deus. Está vendo nada? Agora você diz: Jesus está aqui. Amém, amém. Gente, é simples de saber. O cara vem, grita, ferve o que suga. Vi anjo lá, vi outro voando aqui, eu vi Miguel passando por cima, né? Aí, maravilha. O que Deus pode te mostrar, anjo? Claro que pode. Agora vamos ver a palavra desse cidadão. Aí começa a pregar um monte de bobagem, mas as pessoas acreditam, não acreditam? Outra coisa, as pessoas dizem: você tem que estar numa igreja onde você se sinta bem. Quem já ouviu isso? Não, senhor. Não, senhor. Você não tem que estar em igreja que você se sinta bem. Você tem que estar numa igreja que prega a verdade. Só isso. Que bom que você encontrou uma igreja que prega a verdade e você se sente bem. Mas é melhor você não se sentir bem, mas ouvir a verdade, do que se sentir bem e não ter a verdade. Os crentes dos nossos dias são frescos demais. Fresco. Muito fresco. Não é? Fresco. Fresco vem de frescura, né? Não, nada disso. Crente Nutella, né? Crente raiz, irmão, é crente que não negocia a verdade. Aleluia, glória a Deus. Gente, é muito sério você não dar valor à palavra.
Jesus Cristo é a palavra. Negligenciei a palavra, estou negligenciando Jesus. Desprezei a palavra, estou desprezando Jesus. Amei a palavra, estou amando Jesus. Preparei meu coração para ouvir a palavra, preparei meu coração para encontrar-se com Jesus. Comece a pôr isso na tua vida e você vai ver como Deus vai falar com você. Deus está ansioso para mudar a tua história. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Aleluia. Quero orar com você e nós estamos encerrando. Amanhã, às 10 da manhã, nós estamos aqui para nós continuarmos, não é, o nosso tema, o nosso assunto. Gente, vocês estão entendendo? Está tranquilo? Ah, pastor, está falando de uma maneira difícil. Se for, você me avisa. Eu não quero que você saia sem entender. Amém? Então, é importante que você entenda e absorva. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Querido Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos porque procuramos viver a tua palavra. Senhor, reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, a nossa ignorância, Senhor. Pai, nada do que aprendemos, nada do que nos foi revelado é mérito nosso, mas é o teu amor em nossa direção, e mais do que isso, é o teu amor em direção a esse povo que está me ouvindo. Por isso, meu Deus, manifesta os sinais do teu amor agora, toca na vida dessa pessoa, que o poder da tua palavra penetre a alma dessa pessoa e quebre, Senhor, toda a religiosidade, toda a palavra de espíritos falsos, toda a mentira do engano. Senhor, arranca, destrói essa construção errada, arranca o falso fundamento, em nome de Jesus eu digo, mal saia da vida dessa pessoa, espírito de confusão sai da mente dela, saia da vida dela, todo mal desapareça, toda religiosidade seja destruída, palavras de maldição sejam anuladas. Senhor, há pessoas que foram amaldiçoadas pelo sacerdote do engano. Eu repreendo esta palavra e como profeta de Deus eu digo, esta palavra não vale contra a tua vida, essa palavra do mal está anulada. Eu profetizo bênção sobre você, eu profetizo restauração no teu casamento, eu profetizo revelação na tua vida, profetizo milagre na tua casa, milagre no teu corpo, milagre no teu trabalho. Seja abençoado em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, e Deus poderoso, aleluia. Vá na paz, vá na bênção, em nome do Senhor Jesus, até amanhã cedo, aleluia.